Eu já deixei cair tantas manchas pretas na minha carreira que certamente será mais uma por ter cometido a ousadia de acolher um pedido do Sr. Professor Carlos Antero Freire, usando a palavra depois do nosso Presidente. Com a sua autorização, falo-me. É fácil, com pouca imaginação, sentir-me aqui como um pigmeu diante de um gigante. E nós, na senda das palavras avisadas, infelizmente verdadeiras, inatacáveis, do Sr. Dr. Sousa Lara, estamos num tempo em que as certezas são mais duvidosas do que as próprias dúvidas e as dúvidas mais certas do que as certezas. Na razão de que há mais certezas nas dúvidas e mais dúvidas nas certezas. Nada nos pode fazer antever o qual será o sentimento da gratidão amanhã, depois de amanhã. Em todo o caso, prevalece uma técnica que sobre o Sr. Professor Sousa Lara também ocorreu, de cortarmos no tamanho quando não conseguimos chegar aos calcanhares, nem sequer aos pelos. Foi isso que sucedeu com o Sr. Professor Sousa Lara e, em determinada altura de tanta infelicidade, também se abateu com mão pesada e cruel sobre a carreira do Sr. Professor Carlos Antero Freire e de sua mulher, pelo brilho, pelo mérito, por uma razão essencial. É que da vossa inteligência, e permitam-me falar no casal, já que agora está tão pouco na moda, eu posso estar contra as correntes e contra a moda falar de família, mas falando no casal, da sua inteligência brota numa qualidade. Quando lhe batemos à porta, qual é o nome pelo qual ela responde? Essa qualidade é o caráter. Ainda há, como disse o professor Sousa Lara, ainda há caráter. E para haver caráter, há uma condição sine qua non, que é a autonomia. Esta ausência de donos, de patronos, de alguém que lhes manda. Porque esse caráter, no fundo de contas, é a fusão da ética com o espírito. O próprio espírito de servir a ciência, a cultura, de ajudar os outros. Desta incansável bondade que permitiu que o seu professor Sousa Lara me concedesse a oportunidade de dizer quanto eu estimo, quanto Santarém ama, respeita, venera e ama o seu professor Carlos Antero Freire. Sim, Portugal tem já pouca gente que se conheça. E pouca gente que faça a justiça de perceber que ainda há possibilidades de distinguir o trigo do joio. E para isso é necessário saber olhar para o que se vê e entender aquilo que se contempla. Há pouco falava-se de humildade. Isso não é nenhuma virtude externa. É alguma coisa que nasce no recôndito da alma, ou se tem ou não se tem. E essa humildade está, no caso, o Sr. Professor disse-me só já aqui, citado e do seu grande amigo Carlos Antero Ferreira, na essência dos atos de cada um. Está plasmada na obra. Às vezes com tantos sacrifícios mergulhados em penalizações da própria família. O caso do Sr. Professor Sousa Lara, homem dedicado, sacrificado pelo ensino, lá esteve nas suas aulas. Isso, infelizmente, está a perder-se. Essa ideia de tudo cai do céu sem esforço. Num passo mágico já somos brilhantes e, portanto, sabemos tudo e quase nada. Leva-nos a um caos terrível, porque se está a perder a ideia de que o valor humano deve ser cada vez mais medido pelo sentimento da alma, cadeado nos valores do coração e dos afetos, e cada vez mais está expresso nos colunados contabilísticos do deve e do haver. Devia ser proibido alguém ousar, mesmo nos momentos de maior delírio, dizer que nações com história, que esta Portugalidade, bem pode dizer o seu comendador Joaquim Barahona, que está plasmada em tantos continentes, estivemos em todo lado, no caso do Brasil, como um grande poeta goiano, Demóstenes Cristiano, dizia, por estas outras palavras, sim, o Brasil é traz dentro de si um índio. E um português e um índio guarani. O luso deu-lhe a fibra audaz, agora já disse, e a fidalguia própria dessa raça, o índio, a indolência, o amor à pesca, a inclinação à caça. E dos africanos refletem o meio coração. E às vezes dos cabelos, quase já não temos aquela permanente ondulação. Os três andam sempre juntos. O índio bebe, o negro dança, mas o português trabalha, e é trabalho falando. Mas já agora ele completava. Mas dá-se uma linda mulata passa, e o índio bebe, o negro dança, mas o português avança. E é este avançar, sem idade, este mérito que todos reconheçam, pelo facto do Sr. Professor Carlos Antero Freire ter projetado Santana no espaço da glória e da cultura, que eu quero aqui, reverentemente, agradecer. A sua conduta exemplar, a capacidade de quase ser construtor de impossíveis,
Eu um dia, lendo o seu livro, pensava isto. O breve tratado dos dias, o último livro de poesia, o terceiro, passo a dar comigo e pensar, sim, é possível, provavelmente, meter o Louvre numa página, numa vitrine, na capacidade intelectual de comunicar, porque o seu professor Vicente Serão dizia-me antes de vir para cá o seguinte: eu não posso subir, estou na verdura dos 87 anos, mas peço que, com a autorização do nosso Presidente, Sousa Lara, dê um abraço ao Comendador Barahona. Ele não sabe, nem vou dizer, para não amargurar, o senhor esteve bem. Tem por cima o maior das estimas. Ele foi nosso cônsul. O professor com vigor, quero dizer, foi nosso cônsul no Brasil. Sim, no Brasil, foi nosso cônsul. E um grande abraço ao professor Carlos Antero Freire, quem se une disse, tem mais de 200 cartas. 200 cartas. Diz esse professor. Eu disse, mas escritas de acordo com o que agora chamam ortografia antiga. Mas há outra a dizer. Mas parece que há outra ortografia. Eu disse, é um assassinato crónico à língua portuguesa. Pasmem-se. Eu não disse, prometo, não disse nada ao seu professor Carlos Antero Freire. E aqui ouvimos coisas muito semelhantes por palavras iguais, como foram essas. É preciso vir à Academia de Letras e Artes para dizer quanto estou grato por ter ousado pedir a esta casa que, na sua imensa grandeza científica, cultural e histórica, me tivesse acolhido devido a uma sugestão formulada pelos primores da inteligência do Sr. Professor Joaquim Vicente Serão e secundada prontamente pelo grande confrade e mérito professor Carlos Antero Ferreira. Estamos certos que, tendo o Brasil já distinguido, projetando entre os seus mais distintos amigos, também Portugal, tanto ao seu professor como ao nosso Presidente, o fará através das respectivas chancelarias, porque, a título informal, em recente visita, não sou visita assídua da casa, mas não me davam conta que sim, é necessário saber reconhecer, até por uma razão. Desculpem, mandem-me calar, o Sr. Presidente o fará, mas é este o ponto final. Porque há muitas vezes, quando se usa da palavra, é como nos aviões. Eu toco a notícia, vamos terminar é mesmo para afinar. Com efeito, poucas virtudes existem que mais possam distinguir a sensibilidade humana do que aquela de perceber que a gratidão é justamente o sentimento que mais nos ilumina, mais lúcidos nos torna, como deveríamos ser no primeiro e no último instante da nossa vida. É isso, porque a vida, no fim, é um lago rico, tem tempos a tempos um barco a atravessá-la. De um lado, se calhar, uns choram e dizem ele vai partir. Mas, seguramente, no caso de Vossa Excelência, se algum dia isso acontecer, está por provar, não podemos dizer que venha a acontecer, do outro lado estão os outros a dizer, ele vai chegar. E vão sorrir muito das nossas lágrimas, porque vai ser o mestre dos mestres, que daqui por 200 anos, porque tem projetos para 300, mas vai trabalhar durante 200 anos, a ajudar-nos a compreender melhor Portugal e muitas das imbecilidades que assolam a nossa pátria e que tantas contrariedades nos têm trazido. Bem-aja, muito obrigado, Sr. Professor, pela honra que nos concede de ser nossos amigos e nos sentimos, perante Vossa Excelência, também pigmeus, perante o gigante de Vossa Excelência. Bem-aja.